Olá, ouvintes da Rádio Ser Fraterno. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Eu sou Fábia Romana e hoje tenho a alegria de trazer o programa Ponto de Luz, com a leitura e comentário do livro Jesus no Lar. Livro muito utilizado para a realização do Evangelho no Lar, até porque é basicamente o que acontece em todas as narrativas deste livro. Momento em que Jesus estava na casa de Simão Pedro, junto com os apóstolos, junto com os familiares, junto com seus seguidores. É estranho falar seguidores de Jesus, né? Parece que ele tem um Instagram. Enfim, junto com aqueles que queriam ouvir da sua palavra, do seu esclarecimento, que queriam usufruir das suas vibrações de amor e paz. É basicamente o que Chico fez durante praticamente toda a sua vida, tendo ao seu redor pessoas sedentas de ouvir palavras de conforto, palavras de carinho, palavras que os estimulassem a buscar a sua transformação, a sua renovação íntima. E essas pessoas, assim como lá, quem acompanhava Jesus nestes momentos de pregação, sentem a vibração no ar, sentem a paz, sentem a harmonia, sentem a fé renovada, as esperanças fortalecidas. E quando nós fazemos qualquer tipo de reunião para conversar, para conhecer sobre a Boa Nova, é justamente isso que trazemos para junto de nós. Bem-estar, paz, harmonia, proteção, fortalecimento e uma série de outras coisas que talvez nós nem consigamos captar pelos olhos terrenos, mas recebemos plenamente pelo nosso espírito. Esta semana, a semana passada, nós soltamos no grupo de WhatsApp da rádio uma enquete sobre o Evangelho no Lar. E se você não participa do grupo, onde o Mauro várias vezes por dia atualiza sobre a programação, sobre o horário que acontecerá determinada coisa, ele posta a programação completa do dia. Enfim, se você não estiver neste grupo, descendo aqui a sua tela da página inicial da rádio, você encontra um símbolo do WhatsApp. É o WhatsApp da rádio e lá o Mauro vai direcionar você para o grupo que eu citei e também para o grupo que transmite diariamente a radionovela. São grupos fechados, ou seja, não tem zilhões de postagens por dia, e você pode se manter atualizado e, ao mesmo tempo, se sentir convidado a participar da programação da rádio, se sentir convidado a refletir. Agora eu tenho um minutinho, eu consigo ouvir a rádio, deixa eu ver o que tem lá. Eu queria tanto ouvir uma música, acalmar um pouco a minha mente, deixa eu ver o que tem lá. Nossa, eu precisava tanto ouvir uma palavra de consolo, de conforto, de orientação, deixa eu ver o que tem lá. E você encontrará diversas coisas, pode acreditar. E não apenas na rádio, né, gente? Porque a rádio tem braços, como eu gosto de brincar, que estão presentes no Instagram, no Face, no YouTube. Então lá você acessa alguns materiais anteriores, você acessa áudios de palestras, de comentários que já foram feitos. É óbvio que o intuito da rádio é que você esteja ali conectado online,
que você se deixe conduzir pelas vibrações, que você se deixe conduzir pelas emanações presentes ali, nesse momento em que a rádio está tocando no seu lar, nesse momento em que você está acompanhando a programação. Inclusive, na rádio nós temos mentores que estão ali fortalecendo o nosso trabalho, fortalecendo as nossas ideias, nos intuindo sobre possibilidades, nos mostrando temas, caminhos que podem ser utilizados. Então não é apenas uma rádio que você sintoniza no seu carro, no seu trabalho, no seu ambiente doméstico ou até mesmo na casa espírita. É uma rádio que tem toda uma proteção, é uma rádio que tem toda uma união de trabalhadores do plano espiritual para que ela possa semear o bem, para que ela possa semear o amor. E precisamos muito disso, né, gente? Enquanto eu termino aqui a orientação, você já pegou seu copo com água? Porque ela será fluidificada agora, durante a leitura e o comentário do livro. Enfim, toda a programação que é colocada na rádio, ela é analisada, ela é ouvida, não é uma programação aleatória. Está lá porque transmite verdades sobre a doutrina espírita, está lá porque transmite palavras de consolo, de conforto, está lá porque faz parte da nossa fé com obras. Nós acreditamos na doutrina, nós estudamos a doutrina, nós reconhecemos o lado científico, o lado filosófico, o lado religioso dela. Doutrina espírita, como vocês sabem, é filosofia, religião e ciência, é um tripé. E quando cremos neste tripé, quando cremos em tudo aquilo que levamos adiante, nós não podemos simplesmente guardar para nós aquilo que aprendemos, aquilo que nos fez bem, aquilo que sabemos que pode beneficiar o nosso semelhante. É por isso que vocês também são convidados a divulgar a rádio. Vocês também podem adicionar pessoas nos grupos, vocês também podem divulgar no grupo da família, no grupo da casa espírita, porque em momento algum a rádio visa fins lucrativos. Em momento algum a rádio tem necessidade de arrecadar fundos, tem necessidade de buscar contribuições aleatórias. Não acontece isso de forma alguma. E se vocês prestarem um pouco de atenção, vocês verão que a rádio está numa plataforma específica para esse fim. Não é uma plataforma gratuita. Para que vocês possam receber a transmissão da rádio, é necessário que tenha uma conexão muito boa com a internet. Para que vocês possam usufruir dos grupos do WhatsApp, alguém também precisa estar ali dedicando o seu tempo, dedicando das suas horas para alimentar essa programação, para alimentar estas orientações, que também precisa de internet. Ou seja, por mais que nós possamos dizer que fazemos algo gratuitamente, em algum momento nós estamos investindo um valor. Pode ser um valor visível, como é quando você tem que pagar um boleto, como pode ser aquele valor que é difícil de mensurar, porque é o valor tempo. O nosso tempo, aquele tempo que não volta. E o Mauro descobriu como é prazeroso dedicar o tempo dele a beneficiar outras pessoas. Que seja uma, que sejam duas. Se forem beneficiadas por ouvirem a rádio, se forem beneficiadas por acompanhar o programa, se for beneficiada por uma leitura,
todo o empenho do Mauro já valeu a pena. E é o empenho dele e o empenho dos demais colaboradores que trazem as gravações, que trazem as palestras, que trazem os áudios, que ofertaram as suas músicas, que cederam gratuitamente as suas canções, muitas delas recebidas pela espiritualidade e transformadas neste benefício que é a musicoterapia. Ok? Já pegaram seu copinho com água? Então vamos lá. Em um de nossos encontros passados, eu citei o Lorival Lopes, um escritor brasileiro, não espírita, brasileiro, que tem dezenas de livros e um deles chama-se Gotas de Esperança. E hoje eu trarei a leitura de uma destas páginas para enriquecer o nosso encontro de Jesus no lar. E para iniciarmos, eu convido a todos que, na medida do possível, fechem os seus olhos. Se não puderem fechar os seus olhos, vigiem o seu pensamento para que ele possa se concentrar nas palavras, para que ele possa estar plenamente atento, plenamente direcionado à nossa prece inicial. Momento em que nós convidamos os mentores responsáveis por este estudo, responsáveis por este encontro, para que nos orientem, para que nos amparem, para que nos direcionem não apenas na leitura, mas também nos comentários, nos entendimentos e nas obras que virão após todos estes benefícios ofertados por eles. Agradecemos ao Mestre Jesus por buscar no planeta Terra não apenas a transformação e a exemplificação do amor do Pai, mas também por buscar em nosso planeta cada irmão, cada irmã que ainda se encontra em transformação, por nos dizer que onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ali ele também estará. E sabemos que quando nós nos ligamos ao nosso mentor individual, ao nosso anjo protetor, nós somos dois. E assim já podemos usufruir da presença do Mestre Jesus. Que ele seja bendito e abençoado pelo nosso Pai Criador em todas as suas tarefas, em suas missões, junto a nós, encarnados e desencarnados, junto ao nosso planeta, tão necessitado de amparo, de paz, principalmente em extremidades, onde se encontram guerras e conflitos, levando tantas e tantas vidas. Sabemos que faz parte da evolução individual destas localidades, de seus moradores, mas não podemos nos furtar a compaixão de perceber vidas sendo ceifadas, vidas sendo até mesmo ofertadas em nome de ódio, em nome de posse, em nome de materialismo. Que estes irmãos possam ser envolvidos em paz, em amor, possam compreender a necessidade de praticar o bem, de não buscar este extremismo religioso ou político, para seguirem suas vidas, para seguirem esta oportunidade bendita da reencarnação. Que a nossa leitura possa trazer o refrigério, a paz, o entendimento que cada um de nós necessita e que a nossa água, no decorrer deste encontro, possa receber a fluidificação necessária para atender às necessidades do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que assim se faça, graças a Deus. Como eu disse a vocês, eu trouxe uma leitura
uma página do livro Gotas de Esperança, do Lorival Lopes. E no capítulo 73, ele diz assim: não se preocupe com o fim do mundo. São os homens que fazem os dias e as noites, a chuva, o vento, as tempestades, o calor. O mundo, tendo sido feito por Deus, está sujeito à determinação divina. Não se aflija, pois. Preocupe-se mais em amar o mundo. Ele está carente de seu amor. Devolva-lhe em dobro o amor que dele recebe. Faça o melhor. O mundo é seu lugar de evolução. Aproveite cada dia que ele lhe oferece para crescer. Use-o. Participe dele. Agradeça a Deus por ele existir. Amar o mundo é a melhor forma de agradar a Deus. E é muito bonito isso, né, gente? Somos convidados ao amor, aquele mesmo que Jesus asseverou, que é que cobrirá a multidão de pecados ou de pecadores, né? O amor que é aquele que resume todas as leis, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E o Lorival nos lembra de que nós não devemos ficar ansiosos, preocupados. Nós não devemos ficar perdidos em pensamentos, em devaneios do que o que será, o que acontecerá, porque Deus está no comando de tudo. E como dissemos em nossa prece, se muitas vidas estão sendo ceifadas através da guerra, através do egoísmo, através do materialismo, estas vidas não estão sendo levadas em vão. Há um aprendizado nesta situação, há uma necessidade de uso do livre-arbítrio, mas nada está perdido, nada acontece sem o conhecimento do Criador e principalmente sem que Jesus e a espiritualidade responsável pelo nosso planeta esteja acompanhando tudo. Ismael, o mentor da nossa pátria, do nosso Brasil, também está aqui com a sua equipe, buscando trazer a orientação, buscando trazer os direcionamentos no bem e no amor. E se por algum motivo o nosso país tem mostrado desregramentos, tem mostrado situações não tão condizentes com a evolução, com o amor, faz parte do crescimento de todos. A luz tem que conviver com a escuridão, o claro com o escuro, a noite com o dia, para que nós consigamos valorizar aquilo que é bom, aquilo que é benéfico. E em tendo situações tão negativas ou tão menos dignas, elas também nos auxiliam a testemunhar a nossa fé, a colocar em prática aquilo que nós aprendemos, porque não basta conhecer, é necessário vivenciar. No livro Jesus no Lar, nós hoje temos o capítulo 3, psicografia de Francisco Cândido Xavier, mensagens de Neio Lúcio, explicações do Mestre. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do Mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Veja lá, ela já estava ouvindo as orientações de Jesus, ela já fazia parte daquela assembleia que se reunia
para receber os ensinamentos, mas ela ainda não tinha se conscientizado, ou ela ainda não tinha percebido de que ela já fazia parte desta revelação, né? Como assim, Fábia, fazer parte desta revelação? Porque ela já aceitava em seu íntimo como sendo verdade, como sendo o caminho. No entanto, ela entendia que também não tinha se iniciado nela. Sabem por quê? Vejam que interessante o comentário a seguir. Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. E foi mesmo, né, gente? Foi muito bonito como ela abriu o coração, como na frente de todos, ela confessou as suas falhas, as suas fragilidades, as suas imperfeições. E não é porque era lá atrás, não, que ela não está sujeita a que algumas pessoas façam comentários maldosos em cima das suas fragilidades. Não é porque era lá atrás que não pode acontecer de alguma pessoa se aproveitando dessa sua confessa atitude menos digna, dessa sua confessa atitude distante do amor, queira se aproveitar para prejudicá-la, para manipulá-la. Isso tem hoje e também tinha lá atrás. Tem aquela passagem do livro Há 2000 anos, em que o pai não perdoa Emmanuel, né? Então, na posição de Públio Lentulus, um senador romano, ele não perdoa Públio por ter pego o seu filho como escravo. E esse não perdão dele contamina os seus familiares e faz com que, mesmo estando em situação vantajosa diante de tantos outros, eles arquitetem uma tramóia, eles arquitetem uma vingança terrível. E quem já leu o livro sabe que o desenrolar é assim, de deixar qualquer um boquiaberto. E é a narrativa de uma verdade, é a narrativa do que aconteceu àquela época. E nós temos tantas outras situações que nos deixam boquiabertos e que hoje são transmitidas, são narradas de forma extremamente veloz, através da internet, através dos inúmeros meios de comunicação de que nós dispomos. E diante de uma vantagem que nós temos, nós não conseguimos aproveitar dos benefícios dessa vantagem. Porque se lá atrás, envolvidos pela dificuldade de se fazer chegar o conhecimento, envolvidos pela dificuldade de se fazer chegar uma palavra de conforto, de amor, hoje nós temos isso tudo chegando até nós em uma velocidade incrível, mas preferimos nos apegar àquilo que chega de forma nociva, àquilo que nos chega de forma a transmitir a crueldade, a maldade, a intemperança, a insensatez das pessoas. As mesmas pessoas que poderiam se utilizar destes meios de comunicação
para receber palavras de bom ânimo, para receber palavras que os incentivassem ao perdão, para receber orientações que não fizessem com que se deixassem conduzir, manipular, levar por sentimentos torpes. Enfim, nossa querida irmã Sara, após abrir o seu coração, ouve os comentários dos demais. Pedro diz: para isso é indispensável a boa vontade. Você tem que querer, né, gente? Se você não tiver um mínimo de boa vontade, não adianta. E aí nós vemos no Evangelho, né, que basta que nós tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí você vai e procura o tamanho do grão de mostarda para você ver como é petitico. E a espiritualidade vai além. Nos diz que basta nós desejarmos, que todo o universo começa a se movimentar a nosso favor. E quando a espiritualidade diz o universo, não é que forças mágicas, não, gente. Podem ser forças invisíveis, porque não estão ao nosso alcance nos nossos sentidos materiais, mas são forças existentes em todo o cosmos, em todo o universo. E quando nós pensamos uma coisa, criamos sintonia, criamos um magnetismo, criamos ligação, e essas coisas começam a se movimentar, assim como a engrenagem de um relógio. E a esposa de Simão diz assim: com a fé em nosso Pai Celestial, atravessaremos os tropeços mais duros. Então vejam, os dois irmãos, tanto Pedro como a esposa de Simão, disseram coisas que nós comumente ouvimos. Tenha fé, tenha coragem, pegue na mão de Deus e vá, confie, faça a sua parte. Não é? Geralmente nós ouvimos isso, mas no momento em que o nosso coração está dolorido, essas coisas parecem até uma chicoteada, não parece? Porque muitas vezes a gente fala: é tão fácil falar com a barriga cheia, é tão fácil falar com as contas pagas, é tão fácil falar com seu emprego garantido. Você fala porque você não está vivendo a minha situação. E em algumas pessoas isso gera até a revolta. Ao invés da palavra de bom ânimo, trazer-lhe um curativo para as chagas, para as feridas, a palavra de bom ânimo e estímulo parece que traz ali uma faquinha que entra no machucado e vai revirando. Porque naquele momento a pessoa está lidando não apenas com a situação, ela está lidando também com as influências espirituais da situação, com as influências espirituais do seu pretérito. O que passou, passou. Muita calma nessa hora. É preciso entender, sim, o que passou, passou. Você não consegue voltar no passado e modificá-lo. Você não precisa carregar o seu passado todos os dias, mas você precisa estar ciente de que o passado existiu. E por ter existido, outras pessoas foram envolvidas. Mas o que eu fiz era só meu. Nunca é só seu. Existem familiares, existem amigos, existem pessoas que confiam na sua palavra, que confiam nas suas orientações, que confiam em você. Existem pessoas que pegam os seus exemplos para modificar a própria vida. Existem pessoas que se decepcionam com você, que se decepcionam com a gente, não é mesmo? Às vezes você fez uma coisa que não afeta
não era para afetar diretamente essa pessoa, mas acabou afetando indiretamente. E dependendo, novamente, do seu estado de espírito, das suas companhias espirituais, do seu ânimo, da sua fé, da sua predisposição, o que era uma gotinha vira um dilúvio. E uma atitude sua se torna algo arrastado por essa pessoa em forma de ódio, em forma de necessidade de vingança por várias e várias e várias décadas. Enfim. Fábia, então não é pra gente falar nada quando a pessoa está reclamando, quando a pessoa está dizendo que está passando por dificuldade? Sim, nós precisamos levar uma palavra de conforto, nós precisamos levar uma palavra de bom ânimo. O que nós não podemos é que, quando estejamos dizendo estas palavras, nós também estejamos dizendo assim: muda, muda. Porque muitas vezes a pessoa não está preparada para mudar. E aí entra o nosso aprendizado da paciência, da resignação, porque muitas vezes somos tratados com rispidez, somos tratados com palavras rudes. Entra o nosso aprendizado de confiar de que tudo está sob a tutela do nosso Criador, mas é falta de compaixão, é falta de caridade da nossa parte não dizer uma palavra de bom ânimo. São pequenas sementes que no momento oportuno vão germinar. E aí, lá em Cafarnaum, em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor. Que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada, curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Olha que interessante, né, gente? E mais uma vez, Jesus ia e buscava uma analogia com aquilo que a pessoa conhecia bem. Então, Sara sabia, talvez fosse até a sua responsabilidade, de que se ela não lavasse o recipiente onde o leite seria depositado, esse leite se perderia, porque não pode ficar aquela sujeirinha na parede, não pode ficar aquela marquinha de que já houve leite ali. É necessário que esteja totalmente limpo, totalmente purificado do que anteriormente foi depositado ali. Perceberam? O que já foi posto ali precisa ser limpo e esquecido para não estragar o que será posto adiante. Interessante, né? Aí Jesus sorri e explana. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo
como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Então o pessoal saiu lá do Egito em busca da terra prometida, seguiu Moisés e ficou 40 anos, né, gente? Rodando lá no deserto, sujeito a inúmeras intempéries, carestias, dificuldades. Por quê? Porque eles não estavam preparados, eles não estavam ainda despojados de tudo aquilo que eles já traziam como sendo corriqueiro em suas vidas. Tanto que, se nós prestarmos um pouco de atenção, 40 anos se passaram, certo? Então tivemos nesse povo que caminhou ali pelo deserto em busca da terra prometida, nós tivemos filhos e muito provavelmente nós tivemos também netos que nasceram no deserto, que nasceram ali ouvindo seus pais dizendo que estavam buscando a terra prometida. Alguns pais sequer chegaram nessa terra prometida, porque quando saíram do Egito já estavam com a idade avançada. Foi castigo? Foi punição? Foi uma brincadeira de Deus? Era Moisés perdido que não sabia traçar uma linha do Egito até a terra prometida? Não. Era o período necessário para a transformação dessas almas, para a transformação destes espíritos. Foi o período necessário, inclusive, para que esses novos espíritos que reencarnaram naquela época estivessem mais distanciados do que foi vivido lá no Egito. Então esse povo andando ali pelo deserto foi se distanciando do que já conhecia lá do Egito, não é mesmo? Porque eles também tinham uma missão muito importante. Eles tinham que trazer a nova fase de conhecimento, de evolução a que nós estávamos destinados. Eles foram o povo escolhido para a terra prometida. Eles foram o povo escolhido para levar os 10 mandamentos, de não matar, não roubar, não cobiçar a mulher alheia. E esses mandamentos não eram seguidos ali, junto desse próprio povo. Lembram daquela passagem em que Moisés sobe ao monte para conversar com Deus e o pessoal impaciente porque Moisés não desce, porque eles não acham o caminho, porque blá, blá, blá. O povo lá impaciente, o que começa? Começa a juntar as joias, a juntar o ouro e a fazer estátuas, a fazer o tal do bezerro de ouro para que eles pudessem glorificar, para que eles pudessem seguir a um Deus palpável, visível. E era justamente disso que eles estavam precisando se desligar, porque no Egito, assim como em muitas crenças da antiguidade, haviam diversos deuses. O Deus Sol, o Deus Lua, o Deus das guerras, o Deus Trovão, o Deus da chuva, o Deus da colheita. Essa crença de vários deuses era comum. Cada um trazia ali na sua memória reencarnatória um conhecimento, um entendimento da divindade.
E Moisés estava incumbido de mostrar a esse povo escolhido que existe um único Deus, de que existe um único Criador. Era uma missão grandiosa e Moisés levou a contento. Sofreu, penou, purgou. E hoje, graças não só ao seu empenho, como a de muitos outros, nós temos essa primeira fase da evolução como degrau das leis morais, da unificação da divindade. Assim como com o passar do tempo, nós fomos aprendendo que não existem os deuses como eram conceituados, por exemplo, na Grécia Antiga. Semideuses, deuses, homens nascidos do convívio entre deuses e mortais. Não existe isso. Faz parte da mitologia, faz parte da criação, faz parte até do imaginário de muitos. E esse imaginário foi se passando, foi virando tradição, foi afastando as pessoas da verdade. E aí, quando o povo já estava preparado, já estava com o receptáculo relativamente limpo, já estava pronto a limpar o que faltava desse vaso, desse receptáculo, Jesus veio. Jesus veio trazer a boa nova, veio trazer as leis de amor, veio trazer o novo leite a ser depositado naquele cântaro, naquele vaso. E quando a Sara, a esposa de Benjamim, percebe a sua dificuldade, é porque ela quer receber disso que Jesus está trazendo, mas ela ainda tem conceitos antigos que estão dificultando o seu entendimento e o seu trabalho, a sua vivência na Boa Nova. E aí Jesus continua. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isto que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. São exemplos que, se nós fecharmos os nossos olhos, nós conseguiremos
vê-los desenhados em nossa mente, não é mesmo? Nós conseguiremos ver o leite sendo depositado no vaso, mantendo-se fresco, saudável, porque o vaso estava devidamente limpo. Nós também conseguimos perceber o leite azedo, porque o vaso ficou com marcas do leite anterior. E este último exemplo, belíssimo, da gota de orvalho, nós também conseguimos perceber. Realmente uma gotinha na poeira vira lama, perde toda a sua beleza. Agora uma gota num lírio, uma gota numa pétala de rosa, é lindo, é majestoso. E se tem então o raio de sol a iluminar, se torna Chico Xavier, não é mesmo? Talvez muitos de nós sejamos ainda como Sara. Sejamos ainda a poeira da estrada que, quando recebe essa gota de orvalho, ao invés de deixá-la límpida como é, a emporcalha com as nossas mazelas, a emporcalha com o nosso entendimento. Então é assim, ela falou em ciúmes, ela falou em posse. Nós somos, muitas vezes, donos do que está ao nosso redor. Tem tanto para se falar sobre o egoísmo, sobre os ciúmes. No Livro dos Espíritos, vocês podem acompanhar, inclusive, um pouco mais sobre isso, na evolução moral. Vamos ler, refletir um pouco mais sobre o que estes sentimentos causam na nossa vida, causam nas nossas relações. Uma coisa que às vezes é tão boba, parece ser tão banal, está carregada de emanações, está carregada de vibrações. Ô Fábia, então quer dizer que eu tenho que jogar fora tudo o que me traz uma lembrança ruim? Eu lembro uma vez, gente, há alguns anos atrás, quando eu iniciei na doutrina, eu tinha algumas dificuldades e quando eu passei em orientação, a orientadora olhou para mim. Na época eu estava com uma jaqueta de couro. Foi minha primeira e única jaqueta de couro que o meu ex-marido tinha me dado. E eu estava com um brinco de pena. Eu sempre usava só um brinco de pena. Então, chegava eu lá com aquele brinco de pena, todo mundo olhava para mim, né? E aí a pessoa falou assim: você sabe que quando você, toda diferentona assim, entra num lugar, você chama atenção, né? E esse brinco que você está usando, as pessoas se voltam direto para você por causa do seu brinco. Esse seu brinco é um grande problema na sua vida. Essa sua jaqueta é um grande problema, porque mostra o materialismo em você. E esse brinco e essa jaqueta, blá, 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 blá. Ela falou tanto isso, gente, e eu estava tão sensibilizada pelos problemas que eu passava na época, que foi muito engraçado. Eu saí da orientação, uma sala lá da orientação, a primeira lixeira pela qual eu passei, eu joguei o meu brinco de pena. Um brinco que eu amava, diga-se de passagem. Aí passando pela recepção, tinha lá umas sacolas no chão que o pessoal estava doando, né? As roupas para o bazar. Eu joguei minha jaqueta lá. Foi assim, sabe?
ela foi tão contundente, eu estava tão desesperada, que eu saí jogando fora, me libertando. Olha só, gente, me libertando de tudo o que trazia os problemas na minha vida. Então, quando eu saí naquele dia da casa espírita, eu falei, minha vida está transformada. Joguei fora o meu brinco, me desfiz da minha jaqueta, agora minha vida vai para frente. E aí, gente? Era isso mesmo? Será que está certo? Será que o problema na minha vida era chamar a atenção? Será que o problema era eu? Será que no fundo, não houve um pouco de interferência da personalidade da pessoa que me entrevistou, que me orientou? Que era uma pessoa mais tradicional, uma pessoa de tons pastéis, que não usava nada chamativo, querendo mostrar que eu estava muito cheguei. Será que o que ela me orientou realmente foi doutrina espírita? Mas, Fábia, você estava numa casa espírita. Se você não acreditar no que eles falam, você vai acreditar no quê? Vejam que eu brinquei com a palavra acreditar, né? Fé raciocinada. A doutrina espírita nos mostra a fé raciocinada. Então, eu posso acreditar no que ela me disse. E eu entendo hoje, anos depois, que ela me transmitiu conceitos pessoais, ao invés de me orientar a como conviver com a situação pela qual eu estava passando. Ela olhou para mim, identificou em mim o que ela não gostava e ela tentou me modificar. Tá, e o que eu faço com os objetos que estão lá em casa? O que eu faço? Jogo fora ou guardo? Você jogou fora e não gostou, então eu vou guardar, né? Vamos refletir, gente. Pega o objeto e analisa a situação. Por que você tem o sentimento pela pessoa? O que aconteceu naquela situação? Não precisa sair fazendo uma faxina na sua casa. Faça uma análise do que aconteceu. Faça uma análise dos seus sentimentos. E lembre-se, você não vai, em momento algum, nunca modificar o outro. Mas muita coisa que eu falei, as pessoas já ouviram e modificaram, nelas mesmas, porque eu só falo verdades. Não é bem assim, né, gente? A pessoa só se modifica quando ela está preparada. A pessoa só se modifica quando ela está realmente disposta a fazer isso. Então, tudo o que você quiser fazer, faça em você. Comece por você. E o seu exemplo, que você não precisa ficar esfregando embaixo do nariz de ninguém, é que vai movimentar o outro. Nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente aqueles que estão dentro da casa espírita, que estão dentro de quaisquer lugar, levando a boa nova dentro do seu próprio lar. Será que você não quer modificar aí algum parente e está se aproveitando do seu conhecimento espírita? Para dizer, fulano, lá na doutrina isso não pode não, viu? Comer carne do jeito que você come? Aí você vem e me mostra, por favor, onde que está escrito que nós não podemos consumir carne. Que nós não devemos consumir carne.
Porque aí eu vou te lembrar daquilo que Paulo disse. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem vai decidir o que me convém sou eu mesma, porque tudo eu posso. Eu posso tudo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque eu já compreendi que, embora eu possa tudo, nem tudo me fará bem. Eu posso beber, eu posso fumar, por exemplo, mas eu já compreendi que beber e fumar não me faz bem. E vejam que eu estou dando exemplos que, embora sejam muito difíceis de serem vencidos, fala para a pessoa que fuma parar de fumar, ou quando ela decide que ela quer parar de fumar, para a pessoa que bebe, ela encontra inúmeras dificuldades. Mas vou falar para vocês, viu? É muito mais fácil parar de fumar, parar de beber, parar de consumir carne, do que vencer algumas tendências, algumas más tendências que nós carregamos. Pode crer, viu? Vamos para o nosso final? E para finalizar o nosso encontro, eu peço licença à espiritualidade amiga responsável por este ambiente para deixar a todos o desejo de que, após ouvirem estas palavras, após ouvirem estas reflexões, possam levar para o seu dia a dia novos rumos, novas intenções, novos desejos de transformação e renovação. Eu peço a estes irmãos que me secundem nesta intenção, acompanhando aqueles que, ouvindo as palavras de Jesus, que, ouvindo o desabafo de Sara, se identificaram em seus momentos diários, em suas situações cotidianas, e reconheceram a necessidade de trabalhar algo em si mesmos. Que cada um de nós, ao tomar esta decisão, possa ser amparado, possa ser auxiliado. Que cada um de nós, ao optar por perseverar no bem, por perseverar no amor, por exemplificar este entendimento, possa ser fortalecido e amparado. Não nos esqueçamos da prece como proteção, da prece como escudo, da prece que nos liga com nossos irmãos queridos. A prece direcionada a Jesus, direcionada ao nosso mentor, direcionada ao nosso Criador, direcionada a algum grande exemplo em nossa vida, Madre Teresa, Eurípides Barçanufo, Caibar, Chico, Francisco de Assis, São Pedro, Santo Agostinho, direcionada a quem quer que for destes irmãos, que ela possa ser atendida dentro das nossas necessidades e do nosso merecimento, acrescida da misericórdia divina. Que ao sorver a nossa água, recebamos os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. Que a nossa fé se fortaleça, que a nossa esperança se renove e que nós possamos nos reencontrar a breve pelas ondas da web rádio Ser Fraterno. Obrigada por este ambiente, por este espaço e por esta oportunidade, Senhor. Abençoa a todos que se dedicam, abençoa a todos
que corroboram para que este trabalho seja levado avante. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meninos e meninas, pela companhia e até breve.